Mais de 1000 mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, condução coercitiva e com mais de 70 fases autorizadas. Em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato teve início. E o Metrópolis vai te contar sobre os 10 anos da operação que movimentou bilhões de reais em propinas e abalou a economia nacional e a política brasileira. A Operação Lava Jato foi uma investigação deflagrada em 2014 pelo Ministério Público Federal do Estado do Paraná, que revelou um vasto esquema de corrupção na Petrobras e em grandes obras de infraestrutura. E foi considerada a maior investigação anticorrupção já conduzida na história do Brasil. Ela atingiu centenas de políticos e algumas das maiores empresas do país, principalmente estatais e empreiteiras. A operação começou a partir de uma investigação sobre conexões entre doleiros e políticos. Alberto Iacef foi preso em março de 2014 sob suspeita de intermediar pagamentos de propina entre políticos, empreiteiras e dirigentes da Petrobras. Que Vossa Excelência está errado. Pouco tempo depois, também foram presos o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e outros integrantes do esquema. As investigações sobre a Petrobras começaram no âmbito da Justiça Federal do Paraná, estado onde houve as primeiras suspeitas. Depois, integrantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal de Curitiba criaram forças-tarefas para a operação. Da parte do Ministério Público, o comandante da equipe foi o então procurador da República, Deltan Dallagnol. Ao todo, a operação teve 79 fases. A Petrobras foi o primeiro elo encontrado pelos investigadores para os pagamentos ilegais feitos entre os empresários e agentes públicos. Mas depois, a apuração foi além. Após as primeiras etapas, a Lava Jato identificou indícios de esquemas semelhantes ao operado na estatal em obras como a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, e a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O principal responsável pelas decisões da operação no início foi o Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Com o avanço das investigações, porém, o STF decidiu em 2015 desmembrar a Lava Jato e transferir os processos sobre os esquemas investigados em outros estados, como Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, para juízes locais. Normalmente, as empreiteiras concorrem entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras, que contrata a empresa que aceita fazer a obra pelo menor preço. No entanto, segundo o MPF, no caso das investigações da Lava Jato, as empreiteiras se cartelizaram em um clube para substituir uma concorrência real por uma aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas, nas quais se definia quem ganharia e qual seria o preço do contrato. Um contrato superfaturado, que permitia o desvio de dinheiro da estatal para os beneficiários do esquema. Como as empresas precisavam garantir que apenas aquelas do cartel fossem convidadas para as licitações, era paga propina aos diretores e funcionários da Petrobras. Esse dinheiro era desviado para lobistas, doleiros e outros operadores financeiros encarregados de repassá-lo a funcionários públicos e determinados políticos, que se beneficiavam, pois eram os responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras. O repasse era feito, num primeiro momento, em espécie, por movimentação no exterior e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. Depois, o dinheiro passou a circular por transferência no exterior ou mediante pagamento de bens. Em 2009, as autoridades começaram a investigar uma rede de doleiros ligada ao Alberto Iacef, que movimentou bilhões de reais no Brasil e no exterior, usando empresas de fachada, contas em paraísos fiscais e contratos de importação fictícios. Iacef tinha negócios com Paulo Roberto Costa, um ex-diretor da Petrobras, além de grandes empreiteiras e outros fornecedores da estatal. Eu cheguei a usar uma das empresas do seu Valdomiro para fazer uma operação para Toshiba, aonde eu pude, então, não só pagar o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa, mas sim também
pagar o Partido dos Trabalhadores. Os dois foram presos em março de 2014 e, a partir daí, os desvios em obras da Petrobras se tornaram o foco principal da Operação Lava Jato. 4 meses após a prisão, Paulo Roberto Costa aceitou colaborar com investigações em troca da redução da pena. Costa confirmou que ele e outros diretores da Petrobras cobravam propina e repassavam dinheiro a políticos. E o CEF também se tornou delator no mesmo ano. Ainda em 2014, a Polícia Federal deflagrou operação contra funcionários e executivos das empreiteiras Camargo Corrêa, OAS, Mendes Júnior, Engevix e Galvão Engenharia, UTC e IESA. Em junho de 2015, foram presos os presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez, Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo. No ano seguinte, a Odebrecht firmou acordo de delação premiada, que originou a lista de Fachin, contendo o nome de 98 alvos de inquéritos autorizados pelo STF. Em 2017, as delações de executivos da JBS envolveram diversos políticos. No total, segundo o MPF, foram 163 prisões temporárias, 132 prisões preventivas, 1.450 buscas e apreensões, 211 conduções coercitivas, 35 ações de improbidade administrativa, 2 acordos de colaboração homologados no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 138 acordos homologados no STF, 553 denunciados, 723 pedidos de cooperação internacional, 4,3 bilhões devolvidos aos cofres públicos, 2,1 bilhões previstos em multas compensatórias decorrentes de acordos de colaboração, 12,7 bilhões em multas compensatórias de acordos de leniência, 14,7 bilhões previstos para serem recuperados e 111,5 milhões em renúncias voluntárias de réus. Segundo reportagens da época, a Lava Jato custou ao Brasil 3,6% do PIB e até 4,4 milhões de empregos por conta da paralisação de obras e das atividades das empresas envolvidas nos esquemas de corrupção entre 2014 e 2017. Os dados são de um estudo desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEES, e pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Com a chegada de Bolsonaro ao poder em 2019, a Lava Jato perdeu fôlego. Nessa época, o então juiz Sérgio Moro deixou a magistratura e se tornou ministro da Justiça, e opositores intensificaram as acusações de parcialidade contra a operação, que passou a ter sua imagem ligada ao bolsonarismo. O auge do desgaste veio em 2019, quando o site The Intercept Brasil iniciou a série de reportagens chamada Vaza Jato e revelou mensagens de Telegram de Moro, Dallagnol e demais procuradores da operação, conforme mostrou o jornal É o País. Nelas, eles articulavam em conjunto a operação e combinavam datas, procedimentos, convocação de testemunhas e ações políticas, práticas que são consideradas ilegais. Como mostrou a Folha, além da divulgação das mensagens dos integrantes da Lava Jato, os vazamentos coincidiram com um momento em que os atores da Força Tarefa passaram a ser alvo de críticas de juristas, de advogados de defesa e de produções acadêmicas, apontando desvios e problemas na atuação do sistema de justiça envolvido na operação. Após cerca de 6 anos de trabalho, em fevereiro de 2021, o MPF anunciou a dissolução do núcleo original da Lava Jato lá no Paraná. Naquele ano, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinou uma portaria que estendeu os trabalhos da operação até outubro de 2021, mas com uma nova estrutura. As atividades da operação foram incorporadas pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, os GAECOS. Crítico do modelo de forças-tarefa, como a Lava Jato, Aras chegou a afirmar em um evento virtual em 2020 que era necessário que o lavajatismo não perdurasse no país. Para o procurador-geral, a mudança para os GAECOS iria garantir institucionalidade e acabar com a pessoalização da operação, o que, segundo ele, foi a causa de uma série de irregularidades. O anúncio da dissolução do núcleo original da operação ocorreu 3 dias depois que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu o sigilo de 50 páginas de conversas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Em São Paulo, a força-tarefa da Lava Jato terminou em setembro de 2020, após a saída de 11 procuradores que faziam parte do grupo. Pelo menos 7 deles pediram desligamento.
No Rio de Janeiro, o trabalho foi encerrado em abril de 2021, quando foi incorporado ao GAECO do Estado. Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou uma série de processos decorrentes da Lava Jato. Hoje, todos estão encerrados ou suspensos. Como mostrou a BBC, houve dois principais caminhos para a conclusão das ações. Um, de que Lula foi absolvido, já que a Justiça considerou que não havia provas de que ele havia cometido os crimes. Ou as condenações foram anuladas porque os direitos do petista foram desrespeitados. Lula passou a ser investigado na 24ª fase da operação, que apurava a relação dele com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras de março de 2016. O MPF investigava o repasse de 30 milhões de reais de empreiteiras para empresas de Lula, além do pagamento de suas despesas e de seus parentes. Na época, Lula foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento, o que gerou protestos e críticas de juristas. O petista sempre negou as acusações. Ele fala que foi vítima de perseguição. Em novembro de 2019, Lula deixou a prisão após 580 dias de reclusão. Por 6 votos a 5, o STF decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, decidindo que esses réus têm direito a aguardar o fim do processo em liberdade. Lula teve as condenações que retiravam seus direitos eleitorais anuladas em abril de 2021, quando por 8 votos a 3, o STF entendeu que o ex-presidente não teve seus direitos respeitados e que os processos não poderiam ter tramitado na Justiça de Curitiba. Como mostrou a Folha, segundo os magistrados, a competência de Moro era restrita a esquemas diretamente relacionados à Petrobras, e as acusações contra Lula envolvem outros órgãos públicos que vão além da estatal petrolífera. As ações penais contra Lula foram anuladas por não se enquadrarem no contexto da Operação Lava Jato. Segundo o Fachin, as denúncias formuladas pelo MPF contra Lula nas ações penais relativas aos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula não tinham correlação com os desvios dos recursos da Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. Assim, entendeu que deveriam ser julgadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. Até aquele momento, Lula ainda poderia responder pelas acusações em novos processos se tramitassem no Distrito Federal. Mas como mostra a BBC, esse retorno à estaca zero acabou provocando a prescrição da pretensão punitiva. E Lula, embora não tenha sido julgado inocente, não pode mais ser julgado nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia. Em junho de 2021, o STF também decidiu que Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento. O então juiz teve diálogos particulares com Dallagnol, divulgados pelo Intercept em 2019, em que ele adotava condutas ilegais em parceria com o Ministério Público Federal.